tudo bem? Bem-vindo ao programa Expressão Livre, um programa que irá discutir e debater assuntos do seu dia a dia, mantendo você bem informado e bem atualizado. Hoje vamos falar de um assunto de interesse comum, o divórcio e a alienação parental. Estamos aqui com a advogada Samira Aren, advogada em atuação na área da família, e também com a psicóloga Roselaine Ferreira da Silva, doutora em psicologia com ênfase em avaliação psicológica. Bom, quando a gente casa, a gente espera que seja para sempre, né? Então, isso é um baque emocional quando vem o divórcio e eu gostaria de saber como é que a gente pode fazer para tornar o divórcio menos doloroso e tornar a questão jurídica também menos pesada, né? Menos maçante. O que pode acontecer para conciliar isso com a vida, com as coisas todas que estão acontecendo? Acho que tu falaste bem, né? Geralmente se tem essa ideia romantizada de que o casamento é para sempre e que, resguardar as proporções, claro, se espera que seja para sempre. Só que nem sempre essa história de contos de fadas, digamos assim, ocorre, né? E muitas vezes os casais no dia a dia, né, com a rotina, enfim, que envolvem as suas vidas, acabam tendo várias dificuldades, né? E muitas dessas dificuldades nem sempre são resolvidas e elaboradas pelo casal e vêm a culminar, como tu disseste, no divórcio, né? E o divórcio, claro, é uma separação, é uma ruptura de uma relação um processo bastante desgastante, né? E eu gosto, sim, sempre de afirmar de que, na realidade, talvez o grande problema não seja o divórcio em si, mas a forma como as pessoas lidam com esse divórcio, né? E o que se sabe, o que se tem notícias, inclusive dentro da minha prática profissional, é que muitas vezes quem mais sofre com essa ruptura desse casamento são os filhos, né? Por quê? Porque, infelizmente, os adultos e os pais dessas crianças, desses jovens, né, acabam nem sempre conseguindo lidar de forma mais adequada com esse momento, sim, que é estressante, que é doloroso, mas que nem sempre pode ou deve ter um final negativo, né? Mesmo um casamento sendo rompido, eu acho que as pessoas têm que lembrar que são marido e mulher que rompem as relações, mas que as relações de pais e de família muitas vezes continuam, mesmo no momento pós-divórcio. E aí é que vem o complicador, né? Sim. Nesse momento que vem os conflitos muitas vezes. Com certeza. Da mesma forma, na esfera jurídica, né, o divórcio ele tem essa repercussão emocional muito forte. Então eu sempre tenho o costume de dizer que mesmo o divórcio, mesmo que amigável da melhor forma, ele sempre vai ser doloroso, sempre vai ser um processo doloroso, que a gente pode observar, né? Então, acredito que o melhor caminho, e toda vez que a gente tem algum processo nessa área, é tentar a conversa, o diálogo, né, para que ele seja amigável, porque o amigável, para ser menos doloroso para a família, né? Quando ele não é amigável, com certeza a dor que vai existir entre as pessoas que estão se divorciando e em consequência os filhos, né, vai ser muito maior. Então a gente sempre tenta para transformar ele num processo um pouco menos, né? E quanto ao processo, muitas pessoas têm dúvida se é um processo longo, quanto tempo dura o processo de separação. Se uma das partes não aceita, por exemplo, que seja amigável, como é que procede? Daí, em termos de processo judicial mesmo, aquele que deseja, né, não havendo a concordância do outro, vai entrar com um processo. A tendência é que ele seja um processo longo quando ele não é amigável, né? Mesmo sendo amigável, às vezes até que se consiga definir a forma em questões de partilha de bens, né, guarda, quando há filhos e pensão, ele acaba não sendo o processo tão rápido, né? Porque ele depende dessas decisões como vão ser tomadas, né? Mas quando ele não é amigável, a tendência dele é que leve bastante tempo, né? E que seja, às vezes pode até atingir 5 anos, né? Às vezes uma solução pode levar até mais tempo, né? Então não tem como a gente dar uma média de tempo de processo. Cada caso é um caso diferente. A lei não determina um prazo máximo nem um prazo mínimo, né? Tudo vai depender das peculiaridades de cada situação. Na área jurídica, a psicologia ela está muito próxima quando envolve a questão da família, né? Então por isso que a gente sempre diz, olha, tenta tomar as decisões com calma, né?
o processo de divórcio não, né, que é na verdade um processo das pessoas, né, não deve ser tomado assim, né, rápido, de uma hora para outra, né? Então a gente tenta sempre fazer que esse encaminhamento seja o mais amigável possível, né? Quando não é, ele vai para o judiciário, mas daí a tendência é que ele possa ser muito mais demorado e doloroso. Às vezes, entrando com um processo, dentro do próprio processo, acaba que as partes que inicialmente não tinham intenção, né, de ser amigável, acabam tornando amigável. Acabam cedendo, né? Cedendo porque é desgastante. É sempre o melhor resultado para a família, né? Como eu disse, os filhos permanecem, né, as relações permanecem e elas não morrem, né? Eu acho que isso que a Samira traz, e eu acho muito rico, assim, nessa nossa conversa, ter a presença do direito e da psicologia, que eu sempre gosto, assim, de afirmar também de que psicologia e direito acho que dá um belo casamento, né? Sim, com certeza. Talvez sem rupturas, né? Sim, sem rupturas. Deveria estar sempre exatamente, juntos. Exato. Porque, como a gente já tinha comentado, em algumas situações o problema não é tanto jurídico, quanto mais de ordem psicológica, de ordem emocional, né? Justo, então, e é isso que até eu ia destacar, eu acho que isso que a Samira comenta é muito importante. O que eu antes relatei, né, pela tua pergunta. Acho que no momento pós-divórcio é que vem os maiores complicadores e os maiores conflitos, né? Porque aí entram divisão de bens, ou a partilha de bens, a regulamentação das visitas, e é nessa seara que no primeiro momento envolve a questão jurídica, né, que vão aparecer os conflitos emocionais, psicológicos, os rancores desse divórcio, os problemas não resolvidos desse casal, dessa família, né? E aí é um terreno assim fértil para realmente ter maiores dificuldades, e as crianças sempre envolvidas nesse meio, muitas vezes. Assim, para ajudar, Zelane, a gente observa que quando existem essas pendências emocionais entre o casal, às vezes eles querem de uma forma se vingar, né, na questão patrimonial. Não vou partilhar tal coisa por conta, né, porque a outra vez, quando a gente estava junto, ele não fez isso, ou ela não fez aquilo, sabe? Ou, né, então, as dificuldades, né, principal que a gente vê no processo de divórcio, ela está ligada diretamente a questões emocionais, né? E essa vingança, ela se estende para a questão dos filhos, né? Sim. A questão daí com que certeza. No próximo bloco, a doutora Roselaine vai responder pra gente o que significa alienação parental. Fique conosco. Voltamos agora com o programa Expressão Livre, em que estamos tratando do assunto alienação parental. Doutora Roselaine, poderia explicar para nós, para o pessoal que está em casa, sobre o que significa alienação parental? Sim, alienação parental, como o nome diz, né, é um comportamento, claro, indevido de um dos cônjuges que tenta alienar, ou seja, tenta privar, tenta, de certa forma, afastar do convívio, né, da criança, o outro cônjuge. De que forma afastando? Muitas vezes denegrindo a imagem dessa pessoa, né? Então acaba, por exemplo, um pai dizendo que a mãe não cuida bem do seu filho e dizendo isso para a criança, né? Mostrando... Ele vai minando a relação. Exatamente, exatamente. Desabona a conduta de um dos genitores, né? Isso. E como a literatura traz, assim, vai incutindo na criança, né? Eu acho que isso é o mais grave, vai incutindo na criança essa ideia de que realmente esse genitor que está cuidando dela, que está tendo a guarda dela, realmente
realmente não é o mais capacitado, não é o mais adequado para estar com ela. Então, por isso o nome é alienação parental, no sentido de alienar o vínculo que a criança tem, a princípio positivo, com esse cônjuge que é considerado alienado, digamos. E às vezes a idade da criança é uma idade que está se formando, a personalidade dela pode ter consequências graves, né? Com certeza, exato. Assim como em qualquer idade, eu diria, né, que esse comportamento é totalmente injustificado e indevido e que vai sim, se não identificado a tempo, se não feito uma intervenção nesse momento, seja na área psicológica ou mesmo jurídica, né, realmente vai causar sequelas graves para o desenvolvimento da personalidade dessa criança, no Quais caso. seriam esses traumas que pode trazer, essas sequelas? Uma das dificuldades, e por isso que eu acho que é importante a gente também diferenciar, existe alienação parental, que é o comportamento, como antes eu justifiquei, né, no caso de um cônjuge em relação a outro cônjuge, de tentar alienar, afastar a criança do vínculo adequado, né? Mas no momento que essa alienação parental persiste, a criança ou um dos filhos, geralmente se fala criança, mas entendendo que pode ser também um adolescente, né? Um dos filhos, então, acaba vivenciando o que se chama de síndrome de alienação parental, né? Essa síndrome, aí sim, são comportamentos sintomáticos que esse filho vivencia, que vão desde comportamentos ou sentimentos mais depressivos, né? Onde a criança acaba tendo uma baixa autoestima, acaba inclusive tendo sentimentos de culpa, não se achando merecedor, enfim, dos cuidados adequados de um dos pais, né? Então vão desde sentimentos mais depressivos até condutas mais agressivas. Toda a vida, né? Exatamente, exato. E por que um dos pais tem essa postura? Por que faz isso, sabe? Qual a explicação? Porque isso prejudica diretamente o filho. Precisa necessariamente Então, ter um desvio de caráter, a pessoa... Normalmente tem uma patologia. Assim, a gente observa quando envolve alguma questão assim judicial, a gente observa que ela vem muito melindrosa primeiro, né? Aos poucos tentando desabonar, desacreditar, né? Pode ser tanto da conduta do pai e da mãe, ou o pai dizendo que a mãe não está cuidando direito, que o valor da pensão não está sendo bem aplicado, né? Ou a mãe dizendo que o pai não está nem aí pro filho, né? Que não está usando da mesma forma, né? Não está usando, então... Geralmente é aquela pessoa que pinta um quadro, como se diz, assim, que pinta uma pintura bem bonita. ela vai vindo devagar, né? E daí isso vai tomando proporções maiores, que a consequência mais drástica é essa questão do desenvolvimento emocional, né? Da criança, psicológico, né? Ou do adolescente. E a gente vê até, às vezes, a gente vê que isso é muito mais forte com adolescentes, né? Que é uma fase bem turbulenta. Não só com crianças, né? Então, daí tem que, no momento que um dos pais vê que isso está acontecendo, e às vezes não acontece só com o pai ou a mãe, mas assim, outras pessoas da família, como avós, já também tentando interpelar e falando, né? Porque a tua mãe, né? Ou porque teu pai, né? Ou os teus pais, né? Porque a gente acaba vendo no dia a dia várias situações, inclusive de avós que às vezes querem ficar com os netos, porque acreditam que os pais não tenham uma boa conduta de cuidado com os netos, né? Então isso é bem complexo. Nesse caso, a avó está causando alienação das crianças. Pode acontecer de avós, né? De acontecer, assim. Eu já tive situações que envolvia isso. E quando a criança não se abre, assim, para falar abertamente sobre isso, como é que a gente pode descobrir que ela está passando por essa situação? Ela dá algum sinal? Sim. Talvez antes de responder seja importante só complementar o que antes a Samira estava comentando, né? É que muitas vezes, eu diria que na maior parte das vezes, né, a alienação parental, ela acontece e ocorre, baseado na pergunta que tu fizeste, o porquê ocorre isso, né? Mas muitas vezes ela acontece porque o pai que é o alienador, né, seja o pai ou a mãe, né, um dos cônjuges que é o alienador, ou seja, que procura passar a imagem para a criança, para o filho, né, de que o outro cônjuge não é a pessoa mais adequada para estar com ela, cuidando dela. Muitas vezes esse cônjuge acaba tendo dificuldades de elaborar o seu próprio divórcio. Aí entrando na questão antes que comentávamos, né? Sim. Então dá para dizer sim, nem sempre, mas na maioria das vezes acontece que a alienação parental ocorre porque um dos cônjuges está muito ressentido, está muito exatamente, é um sentimento de vingança. Exatamente. Às vezes foi traído, né? Às vezes acontece um término muito. Exato. Não está é conflituado em relação a esse momento de divórcio, né? Mas e acaba usando a criança para descontar todas as suas mágoas. A pessoa aprende as frustrações e já não tem mais o cônjuge para poder
para poder projetar aquelas Exatamente. frustrações, é que a criança está ali. A gente observa em processo assim que quando não conseguiu complicar em alguma situação, né, nem no sentimento de vingança, não consegui complicar lá na questão da partilha de bens, então ela vai faz um efeito rebote assim, então ou na questão de pensão, né, ou na questão do convívio com a criança, sabe? É muito comum a gente ver assim, daí às vezes, né, quando envolve a questão do pai com a mãe, o pai, né, não aceitou o divórcio, porque ele não queria se divorciar, daí ele implica que querendo que a criança fique mais tempo com ele, mas não por uma necessidade que ele tem de estar com a criança em si, mas na verdade para tentar incomodar a mãe, né? E daí nesses períodos fica fazendo críticas, o que tua mãe está fazendo hoje, tua mãe está indo em festa, né? Tem outro namorado. Então, e da mesma forma, as mães também acontece o inverso, né? Exato. Então a gente vê que isso vem de um sentimento, de novo, né? Exato, de vingança e afeta com certeza o desenvolvimento da criança, né? E aí, complementando o que a gente falava antes, é o momento pós-divórcio que é o mais complicado, né? Verdade. Porque o divórcio muitas vezes até pode ser sim uma solução, porque de nada adianta um casal ainda permanecer unido se, enfim, não se dá mais bem, digamos assim, né? Então, melhor realmente se separar. Os efeitos emocionais são tão graves, drásticos, quanto um divórcio, Exato, mas o que acontece depois e o comportamento que esses adultos têm depois, né, de ressentimento, de rancores, é que provocam, assim, essas dificuldades. E uma das dificuldades é esse comportamento de alienação parental. E quando apresenta esse comportamento, isso pode influenciar para a pessoa não ficar com a guarda dos filhos? O que influencia? Numa situação mais drástica, pode acontecer daquele cônjuge que está promovendo essa alienação até, né, perder a guarda temporariamente. Eu ia até perguntar sobre isso, se isso é considerado um crime, existe alguma penalidade para isso? Isso como crime não vejo, mas assim vai ser efeitos na convivência familiar, né? Porque o que a justiça, a lei, né, busca é sempre manter a convivência, né? Nunca vai se perder a convivência entre pai, mãe, avós mesmo, né? Mas ela vai ser, digamos, assistida, né? Com algumas restrições, né? Pode trocar a questão da guarda, né? Mas assim, como uma questão criminal, não. Mas assim, vai ter um efeito mais nas questões das relações familiares, né? Agora nós vamos para um breve intervalo e na sequência a gente vai falar um pouquinho mais sobre as questões jurídicas da alienação parental com a doutora Samara. Muito obrigada. A dica da Companhia do Sono de hoje é o travesseiro Big Hug, que além de manter o corpo na posição ortopédica ideal, é um acessório indispensável para as gestantes. Quer saber uma curiosidade? Os colchões normais duram cerca de 2 a 4 anos, enquanto um colchão da Companhia do Sono dura cerca de 12 a 15 anos. Estamos de volta, o tema de hoje é divórcio e alienação parental e agora a doutora Samara vai dar sequência e falar um pouquinho mais sobre as questões jurídicas dessa questão. Bom, a questão da alienação parental, né, para ela ser determinada que houve alienação, normalmente vai num processo judicial ser determinada a avaliação psicológica, né, a avaliação social da família, da criança, né, para ver quais as condições, né. Numa situação mais drástica, poderia haver no meu entendimento, é claro, né, que na justiça sempre são vários entendimentos, mas assim, a troca de guarda, né, a lei prevê diversas possibilidades, entre elas, assim, né, um acompanhamento assistido, prevê até a possibilidade de multa, né,
quando ocorre situações de troca de endereços seguidos, determinando qual seria o domicílio da criança, para evitar, né, porque são diversas situações que existem, né, mas o objetivo, na verdade, é que não ocorra essa alienação, isso é, não ocorra esse desabono por parte de um dos genitores ou de algum familiar com a criança, para que ela tenha o melhor desenvolvimento psicológico, a pessoa vai compreender que isso prejudica o filho, né? E nessa questão tem como blindar a criança contra esse tipo de atitude dos pais, para que ela não sofra, não desencadeie traumas? Tem alguma forma de poder tomar esses cuidados? Legalmente se tenta, mas assim, legalmente a gente vê que é bastante difícil, né? Porque o objetivo é sempre essa convivência, Sim, né? Exato. Porque a criança perde quando ela deixa de ter algum convívio, né? Claro, e eu acho que sempre lembrando que o que mais importa, certamente a área jurídica e a área psicológica olham nesse sentido, o que mais importa sempre, em qualquer caso, é o bem-estar do filho, né? Ainda mais quando for criança, que ainda está sob a responsabilidade desses pais, né? Então, acho que é muito importante, assim, identificar, sim, se essa família está vivenciando esse fenômeno da alienação parental, né? Se um dos cônjuges realmente está fazendo ou tendo esse comportamento que antes eu comentei, que seria identificável como uma alienação parental. E uma das formas que se tem de identificar, que eu acho que antes tu questionaste, né? Como a gente percebe isso, não é somente a criança denunciando, porque eu acho que como a Samira comentou, às vezes aparece de forma muito sutil, né? Esses comportamentos. Nem sempre. Exatamente, exato. Mas uma das formas que se tem, uma das ferramentas que se tem é justamente através de uma avaliação psicológica, né? A literatura, pelo menos dentro da psicologia jurídica, comenta de que seria muito importante avaliar ambos os pais, né? De forma diferenciada. Um profissional psicólogo, por exemplo, realizar uma avaliação psicológica com o pai e um outro profissional com a mãe, né? No processo judicial, normalmente é feito isso, é feita a avaliação do pai, da mãe, ou se for outra pessoa que tenha convívio, como avós, e é muito comum ocorrer isso, e da criança. Exato. É feita a avaliação de todos eles, Isso. Em algumas situações pode até ser feito visitas na casa da família de forma inesperada para ver como é que é a conduta, né? Exato. Porque e é isso, né? A lei, ela não está diferente do que a psicologia busca, né? Que é, na verdade, manter um clima, né, emocional, psicológico estável na família, e para que a criança tenha os dois pais, né? O pai e a mãe, de forma adequada, né? Vocês deixaram claro a importância, né, de ter os dois. Mas e quando um dos dois abre mão desse convívio com o filho? Como é que a gente pode tentar equilibrar isso no campo emocional para a criança? Acho que é importante, até pegando assim, o gancho antes da avaliação psicológica que comentávamos, né? Acho que é importante sim realizar uma avaliação psicológica na criança, com o cônjuge que a princípio então está tentando ou já tendo a guarda dessa criança, para identificar realmente aspectos de funcionamento de personalidade, né? Porque a literatura também aponta de que existem características muito específicas daquele sujeito que é o alienador, ou seja, o que comete a alienação parental, né? Como também existem características muito específicas do alienado, a pessoa que é acusada de não ser um bom pai, uma boa mãe, né? E em contrapartida também existem características muito específicas da criança que vivencia essa situação. Quando identificadas essas características, eu acho que dá um suporte muito bacana assim, para a área jurídica, no sentido de tomar decisões mais cabíveis nesse momento, né? O que a gente sempre orienta é no sentido de que se vê algum indício, algum resquício, a minha orientação sempre é nesse sentido. Busca ajuda profissional, né, de psicólogo, para ver se isso realmente existe, porque às vezes pode, pelo conflito dos pais, né, ou dos pais até com avós, achar que existe e não existe, né? Não ter esse indício não se concretizar, né? Então sempre buscar ajuda psicológica. Eu acho que pode acontecer muito do alienador não saber que ele é um alienador, né? Isso pode? Ele tem, eu acho, Ou mais clareza. Ele tem consciência que ele está... Normalmente esse tem talvez mais clareza. Não das consequências que ele pode estar causando. Aquele que é alienado que não tem essa clareza sobre isso, exato. né? E o que acompanha também não vê isso. Ele não, pode que o alienador ele não tenha isso no sentido definido como alienação. Ele não sabe. Né? Até porque muitas o vezes rótulo no contexto familiar ele vivenciou alguma coisa assim, né? Então
a gente nunca encara pode como algo olhar natural, assim né? de uma forma individual, né? Mas Exatamente. tem que avaliar, eu sempre entendo assim, num contexto geral da família em si, e por isso que não só os pais, mas as relações de avós, né? Exato. Porque as pessoas, cada uma tem sua história, né? E a Exato. gente, as consequências Exato. jurídicas, elas sempre estão muito Com ligadas certeza. quando se envolve a questão de família, às experiências que cada um viveu. Uma questão é certa, assim, independente, claro, muitas vezes o sujeito, o alienador, como antes tu questionaste, ele não tem essa ideia de que ele vai realizar uma alienação parental, né? Mas assim, ele tem com certeza uma intenção de afastar, uma intenção Isso bem sim, consciente, isso é de consciente. afastar o outro cônjuge da relação do filho, né? Ou com o filho. E nessa intenção de afastar, ele pode cometer desde comportamentos considerados mais leves, se dá para assim dizer, né? Como, por exemplo, começar a dizer para a criança, ou para o filho, né? Independente se for criança ou adolescente, mas dizer ao filho de que o outro cônjuge não está cuidando tão adequado, de que o outro cônjuge, enfim, está se relacionando com outras pessoas e não deveria, afinal esse cônjuge deveria estar cuidando do filho. Então, começar a realmente fazer a cabeça desse filho contra esse cônjuge, né? E pode também acontecer coisas mais graves, como, por exemplo, esse cônjuge começar a acusar, né, o cônjuge que está tendo a guarda do filho de atos mais violentos, como, por exemplo, a própria questão de abuso físico, abuso sexual, né? E eu sei que na área jurídica tem muitos casos de denúncias, né, de pessoas que são acusadas de um suposto abuso em relação ao filho e que nem sempre é assim. Que daí sim teria uma consequência criminal, Exatamente. né? Mas a alienação parental por si só, não se concretizando qualquer outra situação, porque a busca que a legislação veio trazer é isso, tentar afastar a alienação, né? E fazer com que aqueles que estão promovendo ela entendam que isso não deve ser feito. E daí montar um convívio que seja harmonioso entre a família. É isso que eu ia perguntar também, se existe na experiência de vocês bastante caso em que aconteceu essa reconciliação e que deu certo pela parte psicológica, jurídica, como é que é quando consegue? Sim, né, existe, né, às vezes como por experiência, assim, as pessoas, o alienador, ele sabe que está fazendo, mas ele não se dá conta da gravidade daquilo que ele está cometendo, né, e se tenta, né, já vários casos que se tentou, que se buscou, né, alguns melhores bem solucionados, outros nem tanto, mas é que são pessoas, né, independente, porque a lei, ela tenta fazer, né. Exato. Até ia comentar, eu acho que os casos de mais sucesso justamente são quando é identificada uma questão de alienação, aí a área jurídica solicita o apoio, né, da psicologia nesse sentido, de poder fazer uma intervenção nessa família, no sentido de melhorar as relações familiares, né? Porque, novamente, dizendo o que eu comentei no início do programa, não é porque o casal se separa que a família deixa de existir. Essa família ainda existe, de um jeito diferente, né? Mas ainda existe um pai e uma mãe. E eu acho que tanto a área jurídica como a psicologia estão sempre preocupados, né, com esse sentido de passar para essas pessoas adultas de que função de pai e função de mãe é para sempre. O casal não existe mais. Exato, exato. Eu vejo bem, assim, a gente, né, que lida com esses casos é que normalmente a alienação parental, quando a gente vê ela mais clara, ela vem como um efeito de alguma coisa que não foi bem decidida antes, né? Às vezes por um dos cônjuges, até na relação anterior dele com a família dele, né? Às vezes da questão do casal, né? Então seria uma pessoa que precisa de um tratamento psicológico, assim, para muito conseguir difícil lidar com algumas gente, questões. como, né, na área jurídica, dizer isso, determinar isso, mas a gente observa, né? Então a gente tenta resolver dentro daquilo que é possível, e por isso que sempre solicita a questão do apoio psicológico, né? Claro. De fazer esse tratamento, mas todos devem fazer juntos. Né? Bom, esse tema de hoje foi super esclarecedor, a gente conseguiu tirar bastante dúvida, né? Então, muito obrigada. Muito obrigada, doutora Roselaine, muito obrigada, Samara, por esclarecer essas dúvidas de todo mundo. Foi muito interessante. Que bom. Se você aí de casa tem algum tema ou alguma sugestão, dúvida ou crítica, pode mandar para nós através da nossa fanpage ou do nosso site. E semana que vem tem mais. Aguardamos vocês!